Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa. Meu nome é Davi. Agradecer a presença do Diego. Dizer para todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Dizer que o filme a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você não liga, fique à vontade. E dizer que o filme a ser analisado é aquele filme, né? Pesado, com muito drama. É ele, Oppenheimer. Opa, eu confundi, mãe. Opa, confundiu. Foi quase, Leônidas, foi quase. O filme é Oppenheimer, 2023, né? Filme de drama, com 3 indicações, né, ao Oscar, que no caso é melhor som, melhor cabelo, maquiagem, melhor design de produção, melhor figurino, melhor edição, melhor trilha, melhor fotografia, melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr., melhor atriz coadjuvante para Emily Blunt, melhor ator para o Cillian Murphy, né? Melhor roteiro adaptado, melhor diretor e melhor diretor por Christopher Nolan, né? E melhor filme. E Diego, qual é a sinopse de Oppenheimer? O famosinho, né? O famosinho lá de julho de 2023, né? O Barbenheimer, né? E a sinopse é a seguinte: o físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o projeto Manhattan, levando o desenvolvimento da bomba atômica. Não é bem a melhor sinopse para esse filme, né? Mas dá pro gasto, né, Davi? Dá pro gasto. E assim como a bomba, eu quero saber de você como foi a sua experiência de Oppenheimer 2023. Minha análise, né, a respeito do filme Oppenheimer 2023, né, filme do diretor Christopher Nolan, né, filme que foi uma das maiores audiências, né, bilheterias, na verdade, de 2023, conseguiu até a atual data, né, 953,8 milhões de dólares, né, não chegou no bilhão, mas deu uma arranhada, né. E digo que esse filme, se eu não me engano, ele é baseado no, acho que era o livro do Oppenheimer e o Prometeu Moderno, Prometeu Americano, seria algo assim. E, de certa forma, ele trabalha nessa questão da jornada do herói, por assim dizer, né? Dessa situação de o Oppenheimer ser esse Prometeu, né? Para quem não conhece, né? O Prometeu é aquele que pegou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade. Assim, fazendo a humanidade conseguir utilizar o fogo, né? Aquilo que pode te queimar, mas pode te manter vivo, né? Aquecido. Só que ele foi punido pelos deuses por causa disso, né? E, no caso, punição é algo que é mostrado muitas vezes nesse filme, né? E esse filme também, eu vou logo dizer, né, que ele é bem característico do próprio diretor, né? Você olha e a estética do filme é naquele estilo do Christopher Nolan, que é o quê? Filmes que tratam sobre uma linha não... um filme não linear, né? Ele vai e volta, porque naqueles momentos que são mais taciturnos, por exemplo, as cenas do qual o Oppenheimer ele está sendo condenado, né, vamos dizer assim, né, porque eles falam que não é um julgamento, mas de certa forma já há uma condenação mostrada no filme, né, e eu posso até trazer uma piada rápida de uma pessoa muito boa, que é o João Carvalho, que diz que você quer resumir Oppenheimer em menos de um minuto, é assim: a maior parte dos cientistas dizendo não faz isso, vai dar ruim, aí o Oppenheimer, não, vou fazer. Aí no final ele chega, gente, me arrependi, deu ruim. Aí os Estados Unidos, então tu é comunista, é? Acabou o filme. Pará.
Então, assim, se você for botar em menos de um minuto um resumo do filme, seria isso, né? De uma forma humorada. Mas, se você for pegar e destrinchar as camadas, mostra-se que é um filme maior do que isso, né? Tanto que, não sei se pela influência de seu diretor, né? Da questão da produção, que sim, é uma produção extremamente ambiciosa, né? Se você vê o elenco que aparece nesse filme, tem atores que eles aparecem o quê? No máximo 10 minutos. E são quantas horas de filme? São 3 horas de filme, né? E quem são os atores que aparecem, né? A gente já falou alguns, no caso eu falei, né? Um dos indicados do Oscar, né? O Cillian Murphy, que faz o Robert Oppenheimer, né? O Robert Downey Jr., ele faz Louis Strong, né? Que se mostra o desafio, no decorrer do filme mostra-se um futuro desafeto do Oppenheimer, né? Para ele se sentir humilhado em um evento que aconteceu. Tem a Florence Pugh, que faz a Jean Tatlock, que mostra-se como um dos amores da vida do Oppenheimer. E a gente vai vendo que ele tem várias relações, só que ela pegou um dos pontos especiais, né, da vida dele. A Emily Blunt, né, que faz a Kit Oppenheimer, se eu não me engano. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela deve ter sido a segunda esposa dele, mas eu não tenho certeza disso. Mas com certeza foi a que ficou mais tempo com ele, né? E se eu não me engano, ele tinha sido o 4º casamento dela. Fora isso, tem o Matt Damon, né? Que ele faz o Leslie Groves, né? O ponto de equilíbrio lá, que é o militar que vai trabalhar nessa questão do projeto Manhattan, né? O Gary Oldman, ele faz o presidente, né? O Harry S. Truman. O Casey Affleck, ele aparece muito rápido também, que é o Boris Pesh. Fora isso, o Kenneth Branagh faz quem? O Niels Bohr. O querido do Diego, né, Diego? Tu adora esse ator, né? O Rami Malek, né? Que faz o David L. Hill, né? Grande ponta, grande ator, merecido o Oscar dele, né? Tem o Matthias Schoenhofer, que faz o Werner Heisenberg, se eu não me engano. O Dennis Quaid faz Richard Feynman. Tem um Ferman também, que aparece no filme, né? Que é uma pessoa muito importante. O Tom Conte, que faz o Albert Einstein. O Edward Teller, que é um cientista que ele começa também sobre os estudos relacionados com a bomba de hidrogênio, que ele começa a fazer muitos estudos a respeito disso, só que as pessoas, no caso o Oppenheimer, eu acho que ele acaba deixando um pouco de lado por questões morais, vamos dizer assim, né? Posteriores morais, no caso. Pelo menos é isso que aparece ser na versão colorida do filme, né? Porque é interessante falar que o filme ele tem como se fosse 2 versões, vamos dizer assim, né? Existe uma parte do filme que é em preto e branco e uma parte que ela é colorida. E por qual é esse ponto, né, que eu vou trazer, né? Até como curiosidade. Eu, enquanto leitura sobre o filme, era dito que esse filme ele colocava as partes coloridas como as partes mais abertas, né, que são de conhecimento público sobre os fatos ocorridos, né, enquanto que as partes em preto e branco são questões mais de bastidores, né, de situações que as pessoas não sabiam bem o que tinham ocorrido. Só que eu trago um outro ponto de vista a respeito disso. E qual é o outro ponto de vista? Em um certo momento do filme, o Will Strong ele mostra-se um grande arquiteto para a condenação do Oppenheimer. Não uma condenação de prisão, mas uma condenação de, vamos dizer assim, de carreira, né? Ele quer acabar com todo destruir a história, né? Isso, a reputação, no caso, né? Quer destruir toda a reputação do Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer, the martyr. I gave him exactly what he wanted. E aí, nesse sentido, o que é que eu trago como minha percepção do filme? As partes coloridas colocam-se como o protagonista, o Oppenheimer, enquanto que as partes em preto e branco, o protagonista é o Larry Strauss. Mesmo ele não estando presente, as situações muitas vezes circundam por ele. Então, há um filme em que esses duas personas, eles entram e esse choque acontece durante o filme também, nessas partes coloridas e preto e brancas. Até que
o filme ele mostra-se como um grande problema e uma grande briga entre dois astros, vamos dizer assim, até que somente um deles possa ficar, né? Possa ficar e consiga manter sua carreira, sua reputação que está em jogo. No caso, mostrou isso enquanto o Oppenheimer, né? Porque há um julgamento do Oppenheimer, mas também há um julgamento do Lewis Strauss, né? Novamente, nessa história não linear, né? Bem característico dos filmes do Christopher Nolan, né? Você pode ver isso em boa parte do filme dele. Inclusive, a gente tem uma análise de um filme, né, que não trata tanto disso, mas tem elementos disso também, que é o Interestelar, né, que é uma das obras mais consagradas, que as pessoas costumam gostar mais, certo? A respeito desse filme também, eu acho bem interessante, vendo e revendo, sobre a questão de um dos estudos, se eu não lembro, foi do Lewis Teller, que ele fala que existia um cálculo, existia também uma chance remota de quase zero, mas ainda assim existia essa possibilidade de uma reação em cadeia, né, que poderia ter a explosão, e a explosão não iria ser contida, e acabar queimando o oxigênio, e basicamente a Terra ia virar uma bola de fogo, o que ia acabar com toda a humanidade. E até por isso foi mostrado esse filme sobre a grande preocupação, porque a gente não vê a explosão enquanto as regiões de Hiroshima e Nagasaki, mas a gente sabe enquanto bastidores ou os ocorridos, né? Inclusive a explosão em si, tem essa questão da grande claridade, e o próprio Oppenheimer ele é colocado nessa situação de um Prometeu, né? De um, vamos dizer assim, de um herói, um semideus, que ele consegue olhar e ver aquilo que os outros não conseguem. Isso é mostrado em vários elementos de CGI, e isso é uma coisa que eu falo, e que já teve gente que analisou. Parte daquilo que é mostrado no filme é CGI sim, viu, Sonola? É CGI. CGI muito legal, certo? Mas ali não é feito prático, não. Tem CGI naquele filme. Ninguém vai botar uma bomba atômica pra explodir, né? Só pra um filme de 2 horas e 40. Ainda bem. Foi uma preocupação válida de muita gente, dizendo sobre o filme, assim, alguém, por favor, tira o Nolan da direção, ele vai querer papocar a galera ali, viu? E algum dos pontos, né, que eu posso também trazer a respeito do filme são, por exemplo, o encontro do Oppenheimer com Einstein, né? Uma cena que é vista sobre várias perspectivas, desde o seu encontro, algumas de suas falas, e até uma cena clássica do qual eles se encontram, ele conversa, o Einstein sai e o Strauss acha que isso é com ele, ele fala alguma coisa, Oppenheimer fala mal de mim pra ele e nem me olha nos olhos. Albert. Sendo que no final do filme é dito, né, que ele conversou com Einstein, né, o Einstein ele não participou ativamente do Projeto Manhattan, mas quando o Oppenheimer vê esse cálculo, né, que tinha chance de uma explosão em larga escala, né, o que é que ocorreria? Ele mostrou os cálculos pro Einstein, ele olhou, ele devolveu o papel, né? E eles conversaram brevemente a respeito disso. E a posteriori, quando eles se encontraram novamente, né, eles falaram que sobre essa questão, né, de uma chance remota disso ocorrer, que vamos dizer de uma certa forma, né? Isso é mostrado no final do filme. Porque há sempre uma briga, e essa frase também é recorrente, né? Existe até um certo ponto que a teoria pode chegar, o resto é prática. E vale importante lembrar, o Oppenheimer, ele é o quê? Ele era um estudante que depois veio a tornar-se professor de quê? Física quântica, não é isso? Isso não tinha nos Estados Unidos. Isso é até uma cena engraçada de um dos interrogatórios que aconteceram, né? Porque você foi fazer em Cambridge, foi fazer na Alemanha. Aqui não tem uma universidade boa? Ele tem, depois de eu ter montado ela. Isso aí é uma parte, basicamente, assim, um dos pontos que mostram que o Oppenheimer, e isso também é legal no filme, o Oppenheimer ele não é colocado como grande mocinho, né? Puro, detentor das grandes virtudes. Não, o cara, ele é egocêntrico, ele é mulherengo, ele tentou matar o professor dele, ele não soube dizer o porquê. Ele foi comunistinha.
suspeita de comunistinha, né? Aí estava dizendo ele tinha alguns pensamentos, mas não corroborava. Ele gostava dessa questão da manobra, né? Isso aí eu acho engraçado também enquanto filme, né? Se você pegar, assim, que ele era mulherengo, ele era talarico, né? Importante dizer a respeito disso, ele era talarico. Ele, vamos dizer assim, se ele fosse um pouco maior, né? Iam ter luas orbitando em volta dele, né? Porque ele era uma grande estrela, vamos dizer assim. É um astro. Um grande astro, vale dizer, né? E falando em grandes astros, né? Eu acho que eu até cheguei a falar sobre essa questão, né? A grande quantidade de cientistas que aparecem no filme, né? O Heisenberg, o Bohr, o Feynman, o Einstein, né? O próprio Oppenheimer, né? O Lewis Teller, eu nem o Lewis Strauss, desculpa. O Teller é o que faz o estudo do hidrogênio, né? O Lewis Strauss é o cara lá do comitê que vai querer queimar o Oppenheimer depois, que é o Robert Downey Jr. Mas, assim, um ponto que eu também falo sobre essa questão do astro, né? É porque o filme, ele coloca também o Oppenheimer como esse astro, essa estrela gigante, né? Que dizem assim, o que é a estrela, o estudo da física quântica ela faz, né? O que é que você faz basicamente? Eu estudo para ver o que acontece quando as estrelas morrem, né? Aí ele o que acontece? Depende. Quanto maior ela for, maior a catástrofe, maior o desastre, né? Que ela, dependendo, ela pode vir a se tornar um buraco negro que vai sugando tudo ao redor, né? Inclusive a luz. E se você parar para pensar sobre esse grande elenco, né? Esse filme que mostrou assim, uma grande ambição, né? Da produção, do diretor, esse elenco estrelado, e de certa forma todos eles orbitam em uma pessoa, né? Que é o Oppenheimer. E você vê o que parece em alguns momentos ser uma derrocada, em alguns momentos de grande ansiedade, que a luz, né, que a iluminação cresce, e você vê que parte das pessoas à sua volta são afetadas e são atacadas por isso. E quanto maior essa estrela vai se extinguindo, né, no momento de sua extinção, ela pode absorver todos à sua volta. E isso, de certa forma, também reflete no Oppenheimer, o pai da bomba atômica, né? Segundo a revista Times, né? O grande chefe do projeto Manhattan, que foi algo feito em Los Alamos, né? Tem até um certo ar místico quando fala a primeira vez no filme, né? Uma cena bem escura, uma região entre os Estados Unidos e Novo México, eu acho. Aí ele fala, qual é o nome dessa região? Ele, Los Alamos. Tem uma coisa meio mística, como se fosse na região, como se fosse uma região prometida, vamos dizer assim, para um grande acontecimento, né? Que veio a tornar-se de uma certa forma. Não a mística, mas o ocorrido, de fato, né? No caso, trazer um ponto para não me prolongar tanto no filme, né? Eu acho que os críticos vão falar sobre a questão de alguns dos pontos do Nolan, sobre efeitos práticos, sobre a questão de como muitas vezes ele explica dos seus filmes, sobre as questões que as mulheres às vezes são como pontes para os seus personagens e que não tem tanta profundidade. E a própria Emily Blunt, né, ela tem o que? Talvez 5, 10 minutos de interrogatório mostrando os momentos grandes. 3 minutos, mas a gente acha que pode pegar os outros 7 minutos dela, ter a percepção de que foi o Strauss que armou tudo. As pessoas estavam olhando as situações, não deve ser tal pessoa, gente, é o Strauss, veja, ele é um cara rancoroso. E ela também mostrou-se uma pessoa rancorosa quando o Teller, né, ele acabou queimando o Oppenheimer, metaforicamente falando, né, perante a parte da investigação. Ela achou isso extremamente desagradável e quando ele ganhou a honraria, ele apertou a mão do Oppenheimer depois de anos, né? E ela não apertou a mão dele, mostrando que eu me lembro do que você fez. Você tentou ferrar ele e tentou me ferrar. Eu não vou me esquecer disso. E ele percebeu. E mesmo com todos esses problemas, né? Eles estão lá, ok. Ainda assim, um filme ele não trata só de pontos técnicos, mas também
trata-se do gosto pessoal, né, da forma como as teses, né, a forma como o filme ele afeta você e você afeta o filme, né? Você afeta o filme enquanto as suas percepções, e o filme te afeta enquanto o seu gosto, os seus conhecimentos, a sua vivência. Então, assim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Ele tem seus pontos de falha? Tem. O diretor tem seus pontos de falha? Tem, como vários diretores. A questão é no final, e isso é importante para todo mundo, se você, enquanto pessoa, você gostou do filme ou não. E eu gostei muito do filme, certo? E só para antes de mais delongas, né, trazer um ponto, também falando pessoal, né, eu acho que tanto eu e o Diego, né, como pessoas formadas em exatas, acho que a gente pode falar que as reuniões da galera de ciência, né, das exatas, pode ser daquele jeito mesmo, né, da situação que vai da calmaria a umas discussões bem acaloradas. E muita ironia. Muita ironia. Mas a ironia tá assim com a galera de exatas, assim. Então, digo que minha nota para esse filme é um 9. E minhas palavras para esse filme é Oppenheimer, né? No título do filme, né? O grande acho do qual os outros personagens circundam é física quântica, né? Que é mostrado desde a sua teoria até a utilização na sua prática. E uma palavra, né, um conjunto de palavras que é um trecho, né, que é o destruidor de mundos, né, agora tornei-me a morte o destruidor de mundos. And now I am become death, the destroyer of worlds. Porque se você parar para pensar na conversa final com Einstein, né, sobre essa questão de uma chance quase zero de ter uma reação em cadeia, né, e que a Terra poderia acabar, do ponto de vista prático não acabou, mas do ponto de vista teórico, enquanto essa corrida armamentista, né, uma chance das pessoas se destruírem, os países se destruírem, meio que começou essa corrida contra o fim do tempo, né? Então, é uma reação em cadeia, só que uma reação em cadeia política, né? Isso, uma reação em cadeia política, uma reação em cadeia moral e uma reação em cadeia teórica, né? Existem pontos que até onde a teoria vai e depois vai a prática. Então, esse é o ponto que ele circunda e diz que tem pontos até onde a prática vai, mas que nesse ponto, como ele não está indo, a gente volta para a teoria. E nesse caso, a teoria permanece, né? Então, essas são minhas opiniões a respeito de Oppenheimer. Legal, menino Davi. E você indica esse filme pra galera? Eu indico esse filme enquanto o meu gosto. Acho que é um filme bem interessante, bem legal. Acho que os cortes do Nolan são exatamente para você correr de certas partes, porque senão, para várias cenas de julgamentos, para algumas pessoas seriam muito maçantes, seriam chatos. Gostava mais quando é aquela cena da pesquisa, quando tinha a explosão, que tem inclusive a explosão, só que é a questão da iluminação, que tornei-me a morte, destruidor de Ou então quando tiver a Jenny, né? As cenas com a Jenny lá no interrogatório. Umas cenas não muito indicadas para assistir com a família, né? Assim, tudo da família. Mas, de qualquer maneira, assim, esse corte é exatamente para você tirar de certas partes que podem ser maçantes e lentas, né? E para fazer o filme correr um pouco mais. De qualquer maneira, dá para indicar para todo mundo. Talvez para aquelas pessoas que não gostem tanto do filme do Nolan, né? Acho que já é um caso mais, talvez perdido, não sei dizer, que talvez não seja uma boa indicação, porque o estilo do Nolan é esse, o Nolan vai continuar fazendo filme nesse estilo, e é isso. E é sobre isso, né, Davi? Tem uma pergunta antes da lúdica para tu. Vai lá. Que é a seguinte. É ou não é comunistinha J. Robert Oppenheimer? Ele é um cara com aparentemente fortes pensamentos a respeito disso, mas ele não gosta de se classificar como tal. Então, eu acho que não, porque ele não se classificou como tal. Perguntinha lúdica pra você. Você, como um cara das exatas, né? Uhum. Vê um potencial de criar alguma coisa que vai ser capaz de ser usada como arma
e assim, vai conseguir matar muitas pessoas. Vai ser capaz de acabar muitas guerras, vamos dizer assim, né? Uhum. E você descobriu. Por um acaso, né? Conseguiu ver uma possibilidade e descobriu. Quero saber de você. Você vai fundo nesse conhecimento? Você vai levar para a comunidade científica? O que você acha que você faria numa situação... Não vamos dizer numa situação de guerra como era lá no projeto do Manhattan, né? Mas eu queria saber da sua visão de conhecimento, né? O que você faria com esse conhecimento? Aí que tá. Porque eu acho que muito se vai de acordo com o contexto, né? Se você fala, se não for um contexto de guerra, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu simplesmente ia tentar guardar e esconder, né? Para exatamente não ter correlação com os horrores da guerra, né? E porque a questão, quando você cria algo que pode ter um potencial, porque a energia nuclear, né? Ela tem um potencial de se manter durante muito tempo, mas se ocorrer uma explosão, tendo seus problemas, a radiação pode afetar outras regiões, né? Então, ao mesmo ponto que a ciência pode ser feita para tentar algo positivo, né? Também pode ser utilizado para coisas maléficas também. Por exemplo, a corrida do homem ir para a Lua, ele tinha interesses militares também, que era o quê? Lançar mísseis que saíssem para fora da órbita de forma a não ser verificado por radares, por outros pontos, e aí ele conseguisse acertar um outro país. Isso aí foi no contexto do quê? Posterior de Guerra Fria. E para isso também foram utilizados vários cientistas. Então, assim, a ciência ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, certo? A ciência está aí, os fatores estão aí, né? Existem alguns pontos, e a ciência tem essa questão da falsabilidade, de você pensar enquanto alguns contextos e imaginar que é dessa forma e depois você descobre que não é. Veja o exemplo do Einstein, conseguiu quebrar partes de como era visto, algumas correlações, né? Por exemplo, antes de Einstein era o que? Newton. O pessoal olhava muito as citações das físicas de Isaac Newton, e depois Einstein chegou com a teoria da relatividade, de seus estudos físicos mostrando outros pontos de ciência. Então, eu acho que muito variável do contexto. Se eu fosse um judeu, que o meu povo estava sofrendo ataque, certo? E que o país que pode chegar a correr e querer me matar por eu ter nascido, certo? Judeu, eu talvez ficasse inclinado a querer fazer esse estudo antes dele. E aí tentar fazer isso. Isso era todo o contexto que foi colocado no filme. Só que a guerra acabou. Aí o que o pessoal fez? Fez todo um estudo para continuar fazendo. Tanto que o Oppenheimer ele tem essa crise moral, mas o próprio filme ele coloca em xeque isso. Ele teve essa crise moral, mas foi agora, depois que lançou a bomba? Aí ele nunca se pediu desculpa por Hiroshima. Você nunca vê ele pedindo desculpas, né? Então, assim, varia muito. Não só isso, né? Ele não pede desculpas e ainda bota a culpa no presidente, né? Ele mesmo que fala, quem apertou a bomba foi... o botão da bomba fui eu, né? Não foi você. Mas isso aí não foi ele falando. Quem falou isso aí foi o presidente. Ele fala que ele tinha sangue nas mãos. Ninguém liga para quem criou a bomba, isso quem apertou o botão. Então não foi bem o Oppenheimer que falou isso, mas isso aí foi uma percepção do diretor. Mas é uma percepção, né? De desculpabilização, né? Sim. Mas ainda assim você vê que, por exemplo, acho que os japoneses talvez não tenham ficado muito felizes com esse filme, né? Principalmente com os comentários do Oppenheimer, né? Sobre a situação. Então, é complicado, né? Essa situação ali, o cara não era um santo, não era um bom mocinho, e é exatamente isso que eu acredito que é mostrado no filme. Então, assim, voltando para mim, eu faria sem depender do contexto, mas também sentindo todo o peso a respeito disso. E posteriormente, talvez até me desculpando pelo ato, né? Mas, assim,
Eu entendo que em situações de guerra as pessoas tentaram fazer medidas desesperadas, mas a partir dessas medidas desesperadas aconteceram todas as situações do qual as pessoas têm medo até hoje. Né? Aí fica o questionamento. Sim. Inclusive que a bomba de hidrogênio, né? Estavam vendo essa questão dos estudos e mostrou-se com um alcance e um poder de destruição maior do que a própria bomba atômica. Né? As pessoas, inclusive, não sabem, os estudos que foram feitos, eu acho que foi na União Soviética, eles estavam vendo quanto de urânio seria feito, eles tiveram que diminuir, pelo simples fato de que se eles colocassem no valor que eles pensavam inicial, nem o piloto ia conseguir sobreviver ao nível da explosão. Aí você tira o nível de uma explosão e uma curiosidade científica para você ver o nível de como essa explosão é poderosa. Estudos dizem que se 3 bombas de hidrogênio fossem explodidas no mesmo canto, o que poderia acontecer é basicamente a Terra sair da sua própria órbita. Então imagine ela se aproximando do Sol, se afastando do Sol, afetando toda a Terra em si, né? E aí podendo acontecer não uma reação em cadeia, vamos dizer assim, mas com certeza grandes problemas que podem afligir todas as pessoas. O planeta como todo. E esse é o nível de destruição que as pessoas às vezes não sabem, né? E que devem ter muito medo. Você, Diego, qual é a sua análise sobre Oppenheimer? Minha análise de Oppenheimer 2023, né? Esse filme que saiu em 2023 no cinema, eu não assisti no cinema, assisti agora recente, 2024, agora. Foi um filme, né, filme longo, né? 2 horas e 40, né? 2 horas e 50, quase. 3 horas. É bem longuinho, 51, né? 3 horas por aí. É bem longuinho. Mas, assim, na experiência, não foi um filme, assim, entediante ou aquele filme muito chato, assim. Ele tem todas as coisas que a gente poderia falar mal. É um filme lento, ele é um filme longo, mas ele não é chato. Ele não... As coisas que acontecem tem sempre aquela coisa, né? Tem a narrativa principal, aí tem a narrativa do presente e tem um desenrolar de como até chegar na narrativa do presente, que tem várias voltas, né? E você fica parado e tal, não tá acontecendo muita coisa, mas tá mostrando muita coisa tá acontecendo nesse contexto até você entender, né? Ritmo, né? O ritmo é muito bom. Nesse sentido, o ritmo do filme é muito bom, mesmo sendo lento, mostrando histórias do Oppenheimer lá no comecinho ali, estudando, dando palestras, tendo os primeiros contatos com o Born, né? Tendo os primeiros contatos com os grandes, né? Os grandes nomes, né? Da física quântica, né? Da química em si, né? É bastante interessante, assim, para quem é um pouquinho da área de física, né, vai olhar assim, interessante essa forma, né, de mostrar, né, os cientistas, né, como eram os pensadores naquela época, já desvendando teoremas, teorias que revolucionariam, né, a academia como um todo, né, a forma como a gente estuda física e a física moderna, a física quântica, né? Que ali era a transição, já estava mudando da física clássica para moderna, né? E muito interessante, assim. I'm teaching something no one here has dreamt of, but once people start hearing what you can do with it, there's no going back. Mas chato, né? Assim, para quem não é da área, né? Ou quem não se interessa muito por física, né? Não sabe, não tem muita coisa interessante. Aí vai chegar para uma parte do filme, né, que é a parte que ele volta para os Estados Unidos, né, e tem toda aquela trama, né, envolvendo questões sindicalistas, né. Aí a gente vai para uma parte, né, nebulosa do filme, que é a parte que o Oppenheimer começa a fazer politicagem, né.
Ele quer tá envolvido nesse meio, acontecem umas desavenças, acontecem umas coisas ali meio esquisitas. Ele é o cara do rolê, né? Ele é o cara do rolê. Você quer entrar? Não tô no rolê. Tá no rolê, tá. Tô no rolê, eu não vou entrar aqui, mas eu não pertenço pra esse rolê, né? Eu não sou desse rolê. Tá bom, então. Se você... Né, aquela coisa, cheira como um gato, né? Tem pelo de gato, né? Tem um olho de gato. Mas você disse que não é gato, né? Fica aí, né? Como é que você define uma pessoa dessa, né? É um furry. É um furry, com certeza. O Oppenheimer e furry tem tudo a ver. Furryheimer. É o Furryheimer. E assim, aquela parte que você fica, esse filme aqui não é sobre bomba, não é sobre física, não é sobre, né, essas coisas que o filme tá vendendo, né? Mas você vai continuando, né? Vai vendo quanto o Oppenheimer é meio duvidoso, né? Nesse meio da história, né? Até que ele chega, né? Chega o Matt Damon, né? E dá a proposta, né? A proposta de, né? 3 bilhões de dólares, né? Praticamente, né? Que é, né? Fazer o projeto, né? Das bombas, né? Das bombas atômicas, né? E aí o filme começa a ir na loucura. Aí começa a ter umas loucuras de vai e vem. Começa a mostrar teorema, mas também não quer falar muito de física, quer falar sobre politicagem, quer falar sobre interesses, sobre como é a relação aí dos afetos do Oppenheimer, no caso da Jenny, né? E aí a gente vai indo para uma área meio cinza ali da história do Oppenheimer e ao mesmo tempo meio controversa, né? Que é ele, né, fazendo o estudo da bomba, né? Fazendo toda a organização, que quer queira, quer não, né? Mesmo que o Oppenheimer não tivesse botado um cálculo ali no meio daqueles teoremas, né? Ele foi responsável por juntar físicos e químicos ali de extremo conhecimento, extrema técnica, capazes, né, de formular teoremas, formular empirismos ali no meio daquela com aquela quantidade, né, de dinheiro que era ofertada ali para desenvolver as pesquisas, né? Greetings from Berkeley. E pesquisas são extremamente caras, né? Então ali era uma brincadeira ali de fazer uma bomba, era, sei lá, 2% de um PIB de um país, né? Ou até, às vezes até mais, né? Então, na época pode ser até o PIB do país, né? Vale lembrar que isso aí foi na década 50, né? Década de 50. Na verdade, não, porque a Segunda Guerra Mundial, né, a derrota da Alemanha foi 45. 45. Então foi na década de 40, na verdade, né? Foi por ali, né? Mas enfim, interessante, algumas coisas ali, outras coisas nem tanto. Eu não gostei muito dessa relação do Oppenheimer assim, não é... Tinha um objetivo, mas não era tão interessante a relação dele com a amante, né, com a Jenny, né? Não era tão interessante a relação dele com a mulher. Assim, aquela coisa do tire os lençóis ou coloque os lençóis ali. É muito meio brega, assim, muito meio jogado. Compartimentação. Não achei muito legal. Tem seu conceito ali, mas não é muito. Tá meio jogado, né? Tá meio jogado e assim, dá pra você ter umas coisas ali que você pode achar interessante ou não, né? Tem uma visão ali, mas Nolan não sabe fazer história com mulher, não sabe fazer história com relacionamento, não sabe fazer história que envolva, né, essas coisas que não sejam muito fora do masculino, né?
É muita coisa, aquela coisa frio e calculadora, né? E assim, tem seu charme, né? Tem o seu charme, assim como o Oppenheimer com seu chapéuzinho ali, sempre com cigarro, né? Não sei como é que esses físicos não morreram de câncer de pulmão, porque era ele tanta morreu gente de fumando. câncer. Ele morreu de câncer, acho que na língua, na garganta, exatamente porque ele fumava demais. Viu? Mas ali, né? Ali foi demais, né? Naquela época também tudo era demais, né? É verdade. Era filho demais, né? Era mulher demais, né? Até demais. Mas enfim, é história de físico. O físico sempre tem esses absurdos, né? Enfim, aí chega no final, né? Chega quase na metade, né? Que finalmente vem as bombas, né? E a gente vê aquele deleito visual, né? Do Nolan, fazendo lá aquelas cenas com as bombas, bem legal, bem interessante. Talvez tivesse sido bacana ter visto no IMAX, naquele como é? A galera fala do rolão do Nolan, né? Hã? O rolão do Nolan do filme, né? É o rolão, aquele bloco, né, cinematográfico que colocava. Mas vou dizer uma coisa, exatamente. não tinha em outros... Tinha pra IMAX. Pro IMAX tinha somente eu acho que era 13 cinemas, era 16. Pra cá no Brasil não tinha, então o que as pessoas usavam não era o óculos 3D, porque não tinha como você fazer a convergência dos blocos de filmes preto e branco, né? E os filmes coloridos. Então o que tinha aqui era só do ponto de vista sonoro. Você não usava os óculos. Sim. E assim, né? Deve ter sido legal, né? Foi. Eu vi no IMAX, foi uma cena legal. Deve ter sido legal, deve ter sido bacana. Uma explosão visual, literalmente, né? Deve ter sido bem mais impactante do que na experiência de casa, né? E tudo bem. E aí a gente vai para a parte derradeira, né? Que é a parte de politicagem lá com o Robert Downey Jr., né? Com o Streisand, né? Que aí, né? Você quebra totalmente a expectativa do filme, que você não vê bombas sendo explodidas em Hiroshima e Nagasaki. Você só vê as consequências, né? Do que aconteceu, né? E achei bacana, meio que subverteu a expectativa, né? Do que esperaria se ver uma mente atormentada pelo que fez, né? Na história da humanidade, né? E, né? Ele botou seu lugarzinho lá no meio da história, né? E bacana, gostei assim da forma como foi conduzida ali, que você fica meio que meio tenso, porque o que vai acontecer com o Oppenheimer, né? E ele tá tendo uma destruição de imagem completamente desfavorecida ali, perdendo apoio, perdendo influência. Porque e até que a gente... ele se mostrou uma pessoa que depois é contra a utilização das bombas, né? Por causa de toda, né, toda a forma como ocorreu, né? E assim, interessante, eu esperava uma outra visão, né? Esperava uma coisa mais filosófica, né? Do que aconteceu pós-bomba e durante a bomba, né? Mas ele mostrou uma vertente, né? Daquele ambiente, né, geopolítico daquela época que ele estava, né? Mostrou as incongruências, né? E a completa falta de noção de como ele via aquela relação com a bomba, com as coisas que estavam ao redor dele, e ao mesmo tempo, né, uma coisa meio fantasiosa do que se esperaria, mas que com certeza teria sido algo daquele gênero, né, que passaria na cabeça como uma grande glória, um grande passo para a humanidade, né? E aí chega no final da conversa do Einstein, né, que o Davi já comentou, né, que ele tem a consciência, não, isso aqui foi uma passada grande que demos para o fim da humanidade.
Foi uma passada que não tem volta. E achei bacana tudo isso aí. Foi uma experiência que eu acho que tem seu valor. Eu acho que, na minha opinião, né, já dando minha opinião assim pro Oscar, né, eu acho que ele é um forte concorrente assim para ganhar mesmo o Oscar de 2024 de melhor filme, né? Detalhe, né, Diego? A gente tá gravando agora, é importante para quem tá assistindo. Essa gravação já vai ocorrer depois da aposta, então a gente não sabe quem vai ganhar, mas eu tô contigo que eu acho que Oppenheimer vai ganhar. Melhor ator coadjuvante também. Eu não assisti todos os filmes, né? Mas, e também não vou assistir até o Oscar, né? Mas, e até as apostas, né? Mas eu acho que pela qualidade, né? E pelo que o que tá de técnica ali no filme, eu acho que o Nolan de vez em quando sabe fazer filme, né? Não é. De vez em quando ele faz o Tenet da vida, né? E você tem que engolir aquele tipo de filme, né? E aí você. Aí você tem que, né? Não, de vez em quando não acerta, né? De vez em quando. E tá bom. De vez em quando ele acertar, tá bom. Não vamos ficar também deusando ele, né? Não é porque ele faz o rolão lá do filme e quer né, trazer todo mundo pro cinema que a gente vai, né, ficar deusando ele. Mas o desgraçado fez um bom filme, né? Ele fez um filme interessante, pegando um nome da física, né, bastante conhecido, né? E contando uma história diferenciada, né? Vamos dizer assim, né? Então eu vou para minhas palavras pro filme, né? Eu colocaria, né, Oppenheimer com a palavra de diferenciado. Ele é um filme realmente bem diferenciado eu acho que de todos os filmes aí do Oscar, acho que ele é um drama, mas ele é uma coisa assim que você não espera o que você vai ver o drama, né? De onde vem o drama, né? Eu acho que tem muita coisa ali que é muito na teoria, né? Assim como é na física, né? Tem muita coisa ali que está no campo da imaginação, né? E eu acho isso interessante no filme do Oppenheimer, né? Ele é lento, eu acho que mesmo tendo um ritmo muito bom, ele é um filme lento, assim, um pouco confuso também, mas é um filme que no frigir dos ovos, né? É um filme muito bem feito, né? Eu acho que, como última palavra, é um filme bem feito, assim. Ele tem uma coisa que quer contar, ele quer contar. Não é um clichê, mas a forma como ele conta não é muito clichê. E você fica, né, meio surpreso até com alguns desenrolares, né? Mas é isso. Não sei se foi o melhor filme de 2023, né? Do que eu assisti, né? Mas, né, nas indicações, né? É um dos grandes favoritos, né? E eu fecho minha nota com uma nota 8 para Oppenheimer. Ah, tá bom. 8 de 8, né? Open, né? Não tem uma língua aí que fala que é open, alguma coisa assim. Não sei, tô inventando aqui. Eita. Você está piscando igual um ataque de um átomo, Diego, agora. Porque daqui a pouco estamos prestes a explodir. Eita! Complicado. Diego, e você indicaria esse Oppenheimer? Não sei se eu indicaria. Eu acho que como filme do Nolan é um dos melhores, assim, é um filme que o Nolan fez, assim, é um filme mais maduro, é um filme mais consciente, assim, do que ele tá querendo contar. Não que os outros não tenham sido conscientes, né, mas ele é mais fechado naquilo que ele quer contar, ele sabe muito bem o que ele tá usando, né, ele aproveita muito bem tudo, né. Então, eu diria que é um bom filme, mas para indicar, não sei, fica
Talvez no top 3 aí do Nolan, quem é fã do Nolan indicaria, né? Então, assim, Diego, trazendo rapidamente para você, né? A pergunta lúdica. Você, é cientista, se você descobrisse algo que pudesse causar assim um potencial grande de destruição, né? Tivesse um avanço, mas tivesse um potencial grande de destruição, o que você faria? Você faria? Você esconderia? O que você ia realizar? Como você colocou, né, Davi? Dependeria do contexto, né? Mas, como o contexto não é algo que surge, né? Não é algo que sempre surge do nada, né? Eu diria que o conhecimento, né, sempre vai levar à destruição, né? Não importa qual aquilo que você está estudando, aquilo que você vai, né, de fato trazer, né? O conhecimento destrói o mundo que a gente vive, né? Ou constrói, dependendo. Usando a base daquilo que foi destruído, né? Como o caso, né? Hoje a gente usa isso aqui que eu estou usando, que é um aparelho, né? Um smartphone, né? Que não está conectado a fio nenhum. E antigamente essa possibilidade, né? Era inexistente há 20 anos atrás, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente hoje, né? Tudo que a gente está usando, Alexa, até carro, né? Carro está sendo um dispositivo extremamente cheio de antenas, sensores. Tudo isso aí, daqui a alguns anos, né? O futuro talvez os carros não vão ter mais câmbio automático, câmbio manual, não vai ter mais, vai ser tudo automático daqui a uns 20, 30 anos. Então, todo conhecimento vai gerar alguma destruição daquilo que existia, né? O problema é justamente que existem destruições que estão muito mais diretas, né, para a humanidade e que com certeza trariam um sofrimento e um fim. E eu estou falando justamente de inteligência artificial. Você que é a favor disso, você está trabalhando contra a humanidade, você está fazendo um desserviço, trazendo um fim, destruindo a vida das pessoas. Então, eu quero que você entenda que você está levando o mundo à destruição para um passo que vai ser decisivo. Então, você que está usando aí ChatGPT, Gemini, Watson, todas essas plataformas aí de IA, tome cuidado, você pode estar sendo responsável por criar algo que vai destruir o seu futuro, o futuro das pessoas que você ama, e é isso. Eu não apoio esse tipo de conhecimento da área, e vocês têm que saber que tem que tomar um cuidado especial para como isso vai ser levado para a humanidade. Acho que é importante a regularização, né? Principalmente de alguns pontos, porque as tecnologias elas podem ser disruptivas, né? E a partir elas sempre são disruptivas. Não tem como. Às vezes, quando ela segue a mesma tendência, ela não é disruptiva. Quando ela quebra os paradigmas da atualidade e acaba despontando, e a partir disso você muda o meio como você interage. Mas quando chega uma concorrência e ele tenta fazer algo parecido, ele não é disruptivo. Isso varia muito de acordo com a tendência do mercado e de como ele vai funcionar. O mercado, a mão invisível do mercado nunca vai passar a mão, alisar a cabecinha da galera, né? Vai só dar um tapão e segue pra lá, né? Mas fica aí, né? Fica a ideia, né? Eu não acho certo um conhecimento ser usado e jogado da maneira como Oppenheimer fez, né? Talvez, né? Isso não teria outras implicações na história da humanidade, né? Pro bem ou pro mal.
E assim como essa implicação na humanidade teve seu lado bom e com certeza seu lado ruim, né? A história não é capaz de julgar isso, né? São as pessoas, mas fica aí a reflexão, né? Como seria de fato trazer um conhecimento desses que com certeza quebraria a humanidade e vai continuar quebrando pelo resto assim do que a gente tem conhecimento, né? Então, com isso encerramos, né, nossa análise. A nível de curiosidade, a nota final do filme ficou 8,5. Agradecer a presença do Diego, reforçando novamente a todo mundo que nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts. Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E Diego, para quem teve a pachorra de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Hashtag Bombona. Bombona? Bombona. Que é o aumentativo aí da bomba, né? Tá aí. Então, bombona. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Valeu!